Glória a Deus. Vai ser perfeito. Porque tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Aleluia. Cumprimento a amada igreja de passação da gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, é um motivo de muita alegria estar mais uma quarta-feira ministrando, meio que pego de surpresa, né? Estava no ponto de ônibus no domingo indo para casa, quando a pastora Lúcia mandou mensagem, eu falei, ih, mandou mensagem. Aí ela pergunta, eu falei, amém. Comentei até que eu não nem sei, Jesus. Aí a prova chegou que durante uma lavagem de louça, assim, na segunda-feira, eu dou mais um breguete, arrumando casa, lavando louça. O Senhor ministrou a palavra desta noite e eu acredito e creio que é algo que o Senhor irá falar de uma forma para cada um. Ainda o Senhor ministrou comigo e foi um estudo bonito, mas espero, por meio de ser sucinto naquilo, mas entregando aquilo que o Senhor falou. Glória a Deus. Convido os irmãos que abram as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Enquanto você abre a sua Bíblia, mantenha o seu coração aberto para a palavra do Senhor esta noite. O livro do profeta Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. A partir somente o verso 8. Amém? Façamos menção da palavra do Senhor. Amém. Depois disso, ouvi o Senhor. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Novamente, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Curva vossas cabeças, vamos falar com nosso Pai. Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todos sempre. Pai bendito, Pai amado, nessa noite nós estamos aqui reunidos em mais um culto de louvor e adoração a Ti, a qual, Senhor, nós nos derramamos durante os louvores no altar da adoração. Começando o nosso culto a Ti. Amado Pai querido, como o Senhor falou conosco através dos louvores, que o Senhor venha continuar falando conosco através da Tua palavra. Que eu, Senhor, sou um mero instrumento, que eu venha diminuir e a Tua presença venha prevalecer, porque o Senhor vai falar aquilo que precisamos ouvir nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. É a primeira vez que eu vou te pedir isso nesta noite. Olha para o irmão ao seu lado e diga: sustente o peso do chamado. De novo, sustente o peso do chamado. Nós estamos mediante a um profeta. O livro do profeta Isaías. Isaías é considerado um profeta messiânico. No seu livro contém grandes partes, grandes narrativas que farão menção ao Messias, farão menção àquele que virá ou àquele que já veio e retornará. Porque o livro do profeta Isaías ele é um futuro pretérito, o futuro pretérito do presente, quanto o pretérito do imperfeito. É um futuro que vai acontecer e um futuro que já aconteceu. Quando Jesus veio, grande parte das suas profecias cumpriram-se. E quando Jesus retornar, outra grande parte vai se cumprir. O ministério do profeta Isaías, ele está centrado em Jerusalém. Durante o reinado de 4 reis, ao lermos o profeta, ao lermos a história, a narrativa do profeta Isaías, percebemos que ele vai ser profeta
durante o reinado de 4 reis. Começando pelo rei Uzias, Jotão, Acais e terminando com Ezequias. Durante esse período é mais ou menos uns 50 anos de ministério profético, a qual ele abrange muita coisa, tendo profetizado durante um período de expansão ameaçadora de ameaças do Império Assírio. Ele foi um profeta que profetizou o futuro cativeiro babilônico. Então ele começa a profetizar durante esse período entre o colapso de Israel, que é o reino do norte, nessa época os reinos já estavam separados, e o declínio espiritual do reino do sul, Judá. E nessa menção, a gente entende que ele vai fazer um grande papel. A narrativa do profeta Isaías, do livro profético de Isaías, ele é dividido em algumas partes: a seu chamado, a profecia contra as nações pagãs, a profecia contra o reino do norte, até então Israel, a profecia contra o reino do sul e a profecia de uma restauração espiritual. O profeta Isaías, no capítulo 1, ele vai ser chamado, no seu primeiro capítulo, você vai ver uma narrativa, a qual me chama muita atenção, que Deus, ao chamar o profeta, ao revelar-se ao profeta, ele começa dando uma exortação. No capítulo 1, se você parar para ler a narrativa, você vai ver que o Senhor fala para Isaías o seguinte: o boi e o jumento conhecem a voz dos seus donos, mas o meu povo não está reconhecendo a minha voz. E aqui já libero a segunda profecia dessa noite. Será que nós temos reconhecido a voz do Senhor? Será que nós temos realmente reconhecido? Porque ou estamos deixando que o nosso coração duro, a nossa cerviz, o nosso próprio eu bloqueia a voz do Senhor, ao ponto de nós não reconhecermos mais a voz de Deus. E Deus começa a falar isso para o profeta: há um povo que não me conhece, me honra com lábios, mas o seu coração está distante, me glorifica, declara palavras de exaltação, mas tudo da boca para fora. Jesus Cristo vai mencionar nos evangelhos que o coração fala, a boca fala que o coração está cheio. Só que no povo, eles só estavam falando, mas o coração não era nada daquilo. Era um coração vazio, era um coração só de estava só falando por falar, reproduzindo, fazendo uma reprodução daquilo que eles já sabiam. Muitas das vezes nós reproduzimos aquilo que ouvimos. Muitas das vezes reproduzimos uma frase de efeito ou um texto bíblico decorado. Nós não entendemos o que aquilo quer dizer, ou realmente não buscamos compreender o que aquele texto quer nos falar. E o Senhor fala isso para Isaías, e a partir daí começa um ministério profético. Eu quero dizer para você nesta noite: ser profeta não é fácil. O ministério profético não é fácil. Porque Isaías, ao contemplar o declínio espiritual de Israel, ao contemplar o declínio moral dos dois reinos, tanto do reino do norte quanto do reino do sul, ele sente uma angústia. E se você para ler os profetas, tanto os maiores quanto os menores, você vai ver que eles sofriam com essa dor, porque eles sentiam. Porque o profeta é nada mais nada menos que vai sentir aquilo que Deus está sentindo. Quando ele é chamado para profetizar contra o seu povo, contra a nação a qual ele vive, ele vai sentir a dor. Porque quando você fala algo para corrigir, é como um pai e uma mãe quando chamam a atenção de um filho. Vai chamar a atenção do seu filho, mas depois vai lá e fica aquele coração doendo, né? Aquela coisa assim: tadinho, meu filho, eu não queria ter falado assim. Mas se você não falar assim, ele não compreende. Mas mesmo Deus falando duro, mostrando, o povo de Israel não estava aprendendo.
O povo de Israel estava seguindo aquela aliança que Deus tinha feito. E aí você, ao decorrer da narrativa, você vai perceber que Deus começa a avisar o profeta Isaías, a falar, a exortar, a ir. Até que a gente entra no texto do capítulo 6. O capítulo 6 de Isaías, ele é lindo. Eu achei lindo, porque ele começa de uma maneira surpreendente. No seu capítulo 6, no seu versículo 1, está escrito: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e sublime. E aqui você percebe que morre um rei natural, mas o rei sobrenatural continua assentado no trono. Uzias morreu por desobediência, mas o Todo-Poderoso ainda estava sentado no trono. Essa visão que Isaías tem revela o seguinte: o povo estava muito focado no seu rei natural e esqueceram no rei dos reis. Esqueceram que o Senhor estava sentado em um trono alto, em um trono incorruptível, enquanto o povo estava se dedicando ao homem que era um trono corruptível. Uzias morre. Se você for ler, para ler, alguns estudiosos, alguns teólogos afirmam que Uzias morreu de lepra, porque ele foi botar fogo estranho, se podemos dizer assim, no meio do que não devia. Ele foi fazer aquilo que não era para ele fazer. Muitas das vezes nós sofremos por fazer aquilo que não é para a gente sofrer, para a gente fazer. Se você tem um chamado, se você tem um dom ministerial, um chamado ministerial, foque naquilo que foi te chamado. Não vá se meter no chamado dos outros. Não vai se envolver no mistério dos outros, porque você pode acabar morrendo de lepra. Aqui eu estou falando lepra, eu fico conjecturando, tá? Você vai morrer espiritualmente, porque você não vai suportar o peso do chamado. Uzias foi fazer o que não era para ser feito, e na mesma hora o Senhor atinge ele com uma lepra. Então se passa tempo e ele morre. E você lembra a narrativa do capítulo 6? No versículo 2, os serafins estavam voando acima dele. Cada um tinha 6 asas que cobriam os rostos, 2 cobriam os pés e 2 voavam. E o versículo 3 é interessante, porque vai dizer o seguinte: e clamavam uns para os outros. O verbo clamar, na sua etimologia original, ele pode também ser traduzido como gritavam. Como por exemplo, eu estou aqui e grito podia puxar de coragem. Quero puxar uma distância de grito. E eles estavam gritando. Aí vem um enviado dos filhos de Jezabel e começa a questionar: não sei por que esse crente grita, fala alto. Meu amor, se os serafins gritavam uns para os outros, declarando que ele era santo, que ele era santo, você acha que eu mesmo vou gritar também? Vou declarar que ele é santo alto, vou declarar que ele é justo. Glória a Deus! Nós estamos querendo se adaptar ao que as pessoas, porque não temos que fazer assim. Gente, a adoração, ela é individual. Tem gente que vai adorar em silêncio, mais contrito, e tem gente que vai gritar bem alto, chamar, se rasgar. Mas isso não quer dizer que é exagero. Quer dizer que ele está adorando conforme a vontade dele, conforme aquilo que o Espírito Santo está conduzindo. E o texto e o versículo nos mostra: e gritavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Olha aqui, em Apocalipse vai relatar, está escrito que 24 anciões faziam a mesma coisa. Muitas das vezes, olha o exemplo, muitas das vezes nós estamos na igreja, não temos a capacidade de abrir a boca para dar um glória para Deus. Quer ficar esperando, irmão da glória, não. Você só dá glória se você quiser. Mas entenda uma coisa: se você é cristão de verdade, você tem que estar treinando, porque você vai passar a eternidade declarando que ele é santo. Glória a Deus! Na igreja você não tem a capacidade de abrir a sua boca sem alguém que está dizendo: não, dá glória, não glorifica. Não, é espontâneo. Você vê que
Eles faziam espontaneamente. Eles não foram forçados, eles não foram obrigados. Eles faziam espontaneamente, porque ao reconhecer a santidade de Deus, eles clamavam, eles gritavam. Não tinha como geralmente chegar perto da presença de Deus e não declarar. Não tinha outra palavra. Ele é santo, ele é santo. Você está frente a frente com um Deus Todo-Poderoso. Você vai dizer que ele é santo, porque ele é santo. Aleluia. E a gente fica com as coisas, não vou, fica mais para lá. Amém. Pode prosseguir. Mas também você tem que se preparar para entender essa história fala isso. Ele é santo, declarar a santidade de Deus hoje e sempre. E aí começa o versículo 4. A glória do Senhor enche de móveis umbrais, e a voz que clamava enche com fumaça. E o versículo 5. O versículo 5, ele se tornou a minha oração dos últimos tempos. Que diz: então disse ele, ai de mim, que vou perecendo. Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha a humildade do profeta ao reconhecer a sua pecaminosidade. Ele não teve o que dizer, ele, ai de mim, eu vou morrer. Algumas vezes eu vou dizer, eu vou morrer, porque eu vi o Senhor, eu vi o Rei dos Reis. Eu sendo um homem pecador, um homem falho, cheio de defeitos, mas eu vi a face do Senhor. Eu vi o Senhor dos Exércitos. O Rei, mesmo que o Rei natural morreu, eu ainda continuei vendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, assentado no trono alto e sublime. E muitas das vezes em nossas orações, a gente não reconhece a nossa pecaminosidade, nossos pecados. Mostrar para Deus, Senhor, eu não sou merecedor do que o Senhor quer para mim. Eu não sou merecedor. Realmente, será que eu sou capaz daquilo tudo que o Senhor está me mostrando? Será que eu tenho forças? E o Senhor te diz nessa noite: eu sou o Deus que capacita. Aleluia. Se eu te chamei, é porque eu sei a capacidade que você tem. Glória a Deus. Eu sei o peso que você aguenta. Porque a Bíblia nos diz o seguinte: Deus não dá nenhuma cruz que a gente não tenha força para carregar. Se você recebeu de Deus um chamado profético, um dom profético, um dom ministerial, e você vai dizer, eu não tenho forças, faça igual o pastor Paulo. O seu poder se aperfeiçoou na minha fraqueza, porque quando eu achei que eu era fraco, o Senhor me fez forte. Porque somente a graça do Senhor me basta. E nessa, no versículo 6, um serafim sai com uma brasa viva ao altar e toca nos lábios do profeta e o purifica, mostrando que estou te limpando, estou te regenerando, estou te fazendo uma nova pessoa, um novo vaso, um novo escolhido para você ser o profeta nesta geração. O Senhor nesta noite está enviando anjos até você, tocando nos teus lábios, purificando daquilo que precisa, purificando o seu interior, porque você é profeta. Você é profeta. Não esqueça disso. Você é profeta. E tocou na minha boca, e a minha iniquidade foi limpada, e o meu pecado foi purificado. Só que após a purificação, existe algo. A voz do chamado. A voz do chamado. Sabe por quê? Após isso tudo, a narrativa vai nos dizer o seguinte: o Senhor pergunta: a quem eu enviarei? A quem há de ir por nós? Preste atenção que o verbo está no plural. A quem irá, ou melhor, quem irá por nós? O Senhor estava procurando
alguém para ser profeta? Será que se Deus olhar para a casa de oração Nova Aliança e fazer essa pergunta, ele vai achar um profeta disponível? Será que ele vai achar um profeta realmente pronto para suportar o peso do chamado? Porque, se você parar para ver os profetas, Jeremias, no seu capítulo 1, uma narrativa bastante conhecida, ele vai dizer para o Senhor: Senhor, eu sou apenas uma criança, não sei falar. E Deus diz para ele: não diga que você é uma criança, porque aqui eu botar na sua boca, você vai dizer. Querido, não tenha medo do seu chamado, não tenha medo do dom profético que Deus te deu. Porque se Ele te deu, Ele sabe que você tem força, que você não é nenhum incapaz. Você tem uma capacidade imensa de sustentar aquilo. Glória a Deus, aleluia. Você só tem para ter medo. E louvamos agora há pouco. Me tira o medo, Senhor. Se você for parar para analisar esse louvor, você vai ver que ele é muito bíblico. Porque ele vai narrar a experiência do povo de Israel e Moisés, quando o povo se propõe que quer falar com Deus, mas não sustenta. Não sustenta a glória de Deus. Aí faz o quê? Mandar Moisés ser intermediador. Será que realmente nós vamos ser daqueles que vamos subir o monte e ficar lá até Deus se manifestar? Ou vamos ser daqueles que vão retroceder e mandar outro no nosso lugar? E o Senhor pergunta: a quem eu enviarei? A quem há de ir por nós? O apóstolo Paulo, ele vai utilizar esse texto da mesma maneira, da seguinte forma. Ele vai dizer o seguinte: como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem fale? Muitas das vezes tem pessoas que estão precisando de você, de uma palavra sua. Você está com ele. Tem pessoas que estão querendo ouvir. Você está com ele. Temos que entender uma coisa. Temos que aproveitar enquanto o Brasil, a nossa nação, ainda nos dá liberdade para pregar a palavra do Senhor. Porque em alguns lugares do planeta tem gente que está dividindo uma folha da Bíblia e tem que mastigar aquela folha, porque se for apanhado com aquela folha, morre ele e a família toda. Tem gente que está morrendo por não negar a fé. Tem gente que está morrendo por não negar a Cristo. E você, com total liberdade, está negando o seu chamado por medo. Está negando o seu chamado por se achar incapaz, por não achar força. Eu não tenho força, é muita pressão, é muito aquilo. A Bíblia nos diz: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Ele vai ser fiel. Se ele te chamou, ele é fiel para cumprir. Você só tem que parar aqui mesmo. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Você não tem que olhar para as circunstâncias da vida. Você tem que olhar para aquele que te chamou. E Isaías fez isso. Ele, a partir do momento que ele realmente se colocou como profeta e foi purificado, e ele falou assim: Senhor, eis-me aqui. Olha o peso dessa palavra. Senhor, eu estou disponível. Senhor, olha para mim que eu estou disponível para esta obra. Isaías sabia o que ele ia enfrentar, como Ezequiel. O profeta Ezequiel, quando Deus chama o profeta Ezequiel, ele fala assim: Ezequiel, eu vou te levar no meio de um povo de duro coração, um povo que não vai ouvir o que você está dizendo, mas você vai falar. Um povo que não vai dar a mínima do que você está dizendo, mas você vai falar. Tanto o profeta, se você for ler a narrativa, ele fica mudo. Ele só fala quando Deus mandava. Fora, depois disso, ele ficava em silêncio. Então o povo via que realmente Deus manifestando a exaltação dele para o povo. E mesmo assim, tamparam os ouvidos. Ignoraram o que o profeta falava. Imagina, Jeremias fala para o povo: desce a casa do oleiro. Nação, desce, porque o Senhor quer fazer de vocês um novo vaso.
mas a nação continuava fazendo as suas vontades. Um povo que faz as suas próprias vontades é levado a sofrer as consequências de seus pecados. O peso do chamado profético, ele é tenso. Jeremias chorava a cada revelação profética de Deus. Jeremias sentia, Ezequiel sentia. Elias chegou ao ponto de pedir a morte. E olha que alguns momentos antes, ele tinha acabado de profetizar fogo no céu. Por causa de ameaça de uma mulher, ele vai para o monte, se esconde numa caverna e cai à morte. Sabe o que tem acontecido? Nós temos ficado com medo de falar, porque a geração atual tem medo de ouvir a verdade. A verdade é essa. Enquanto você estiver pautado na palavra, enquanto você estiver falando a palavra, eles gostando ou não, eles vão ter que ouvir. Eles gostando ou não, eles vão ter que ouvir. Porque você foi chamado para isso. Você não foi chamado para adaptar isso, para amaciar ego de ninguém. Profeta não amacia ego de ninguém. Profeta ele vai falar aquilo que Deus mandou o povo. Os sacerdotes naquela época era o contrário. Era do povo para Deus. Mas o profeta era o próprio Deus mandando para o povo. Falando, ó, tá demais, hein? Tá demais. Vocês estão passando dos limites. E muitas das vezes na nossa geração, nós temos medo de falar porque, vamos ser cancelados. E vão perder seguidores no Instagram, vão perder seguidores nas redes sociais. Não. O cristão de verdade, ele permanece pautado na verdade. A Bíblia nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você conhece a Cristo, Cristo te liberta. Então você, como está liberto, você tem que levar a verdade para que o povo lá fora seja liberto. Billy Graham tem uma frase que eu adoro muito, que ele diz o seguinte: o mundo não vai parar para isso. Nós somos o quê? A luz do mundo. Então o mundo vai ler nós. Então nós temos que estar moldados conforme a palavra. O apóstolo Paulo em Romanos 12 nos diz o seguinte: renove o vosso entendimento para que vocês possam aproveitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, enquanto a gente está com a nossa mente trancada, fechada para o que o povo vai dizer, o Senhor está mandando dizer: eu quero que vocês renovem essa mente na palavra. É a palavra. Sabe por que muitas das vezes nós nos temos ficado fracos, nos sentimos fracos, porque nós não queremos tirar pelo menos 5 minutos para ler a palavra. Eu li hoje algo interessante que fala o seguinte: você almoçou, fez as suas refeições ontem, correto? Se você ficar o dia todo com fome, ou melhor, se você sustentar o dia com a alimentação de ontem, você vai conseguir com aquilo que você comeu ontem? Se você comer hoje, você vai estar satisfeito com amanhã? Não, é a mesma coisa a palavra. Não é porque eu li ontem, eu estou forte. Não. Eu li ontem e me alimentei. Vou ler hoje porque eu tenho que me alimentar de novo. Porque a nossa carne, ela é fraca. A nossa carne, ela vai nos guiar para fazer aquilo que não deve. Ela vai nos levar a fazer aquilo que não deve. E se a gente não nos alimentar da palavra, a gente cai. O apóstolo Paulo diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes, para que a vossa fé não vacilante, para que vocês vejam a fé em Deus. Por quê? A gente vive numa constância. O crente hoje em dia, a geração de hoje, é uma constância incrível. Um dia está lá em cima, cheio de gás, você vê só gás. Não é um espírito, é só gás. Está lá. No outro dia, igual a galera agora, eu estou fraco. Por quê? Porque não tem muito para linha acesa. Não tem muito para linha acesa. Como eu ministrei da última vez, a gente tem que colocar a linha de manhã. Tirar as impurezas das 5 e colocar a linha de manhã. Para que o fogo arda continuamente sobre o altar. Não adianta a gente querer que o fogo arda, que haja, que a gente viva o haja de Deus, vocês não estão fazendo por onde? Nós não temos feito por onde? Eu queria ver tanto o haja de Deus. Mas será que você tem feito, pelo menos o seu básico como cristão? Parado para ler, mas o meu tempo é corrido, beleza. Jesus, em meio a
multidão, ele tirava tempo. O Evangelho de Lucas vai relatar o seguinte: que Jesus ia para lugares isolados para orar e meditar a palavra. Jesus, o próprio Jesus saía. Você fica aí, não tem tempo, cara, não tem a mesma. Vai. Continua dizendo para o dono do templo que você não tem tempo para ele. Continua dizendo para o dono do templo que você não tem tempo para ele. E aí vai entender que, gente, querendo ou não, a vida do cristão não é fácil. Ninguém disse que seria fácil, mas vale a pena. E o chamado, principalmente para quem foi chamado, para quem tem um chamado, para quem tem um chamado, é bem complicado. Por quê? Você não vai lidar somente com aquilo que vem dos céus. Você vai lidar com a carnalidade da situação. Por exemplo, pastor Abel, pastor Lúcia, pastor Júlio, eles são a nossa liderança. Abaixo de Deus, eles são a nossa liderança. Vocês acham que ele tem dia que o peso do chamado não cai muito forte sobre a vida deles? De todo, por exemplo, um gabinete, o irmão, pastor, eu não quero mais ficar na igreja de Pereira. Não, isso com o pastor é cansativo. É cansativo ouvir um crente. E olha que não é crente novo, hein? São crentes antigos que estão fazendo essas graças. São crentes antigos. São crentes, então, tem conhecimento da Bíblia de anos. E estão fazendo essas graças. Ai, pastor, eu quero abrir mão disso, porque não está dando, eu não estou conseguindo. Gente, para você fazer, eu não estou conseguindo. Não está conseguindo? Sabe qual é a melhor receita para quem não está conseguindo? Dobra o joelho no chão e vai orar. Ah, eu não estou conseguindo. Dobra o joelho no chão, você vai ver que 5 minutos de oração não resolve o seu problema. É verdade. Elias, você percebe que Elias ele estava caminhando durante o dia, sentou e ficou cansado. E pediu a morte. Deus mandou o que para ele? Um alimento, continua caminhando. Ele estava com fome. É isso. Se alimenta da palavra, da oração. Você está fraco, você tem que ser alimentado. O seu espírito está fraco, você tem que ser alimentado. Você tem que tomar um café da manhã bonito, aquele pão com mortadela, aquele Nescau, ou aquele café, que o paladar já tem um café forte, bem forte, aquela coisa, né? Aquele almoço, aquele lanche da tarde, aquela janta, e a sua carne está como? Forte. Aí seu espírito, fraco. Você não tem alimentado, você não tem lido pelo menos um texto, um versículo. Você só tem decorado aquilo que fala. Vai para bagagem. Vai reproduzir aquilo que tem falado. E o peso do chamado, para quem tem chamado, para quem é líder de ministério, não é fácil. Não é fácil. Você só tem que entender que você tem um caminho e uma escolha, que é Jesus. Ele te deu. Se ele te deu, ele confiou em você algo que sabia que você era capaz de fazer. Ah, Senhor, não sou. É assim, para, você é capaz. Você só está querendo, não está querendo dar uma de Jonas. Ah, Senhor, não vou. Você vai, de uma maneira ou você vai chegar em mim. Jonas podia ter chegado em mim de uma maneira simples. Não, preferiu viajar dentro de um grande peixe. E muitas das vezes a gente quer isso. Foge tanto do chamado, foge tanto, que quando o Senhor nos chama de volta, a gente vem mancando. Igual Jacó. Depois da luta vai mancando, mas foge. Vai com marcas. O apóstolo Paulo, ele nos diz o seguinte: eu tenho as marcas de Cristo, as marcas do Evangelho. O apóstolo Paulo foi apedrejado, foi cuspido, foi caluniado. E pode dizer no final: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Você tem parado no meio do caminho só porque falar, ai, fulano falou isso de mim. Ah, pelo amor de Deus, querido. Está na hora de se converter de verdade. Deixar de ser Nicodemos e nascer de novo. Ah, cara, para com isso. Está na hora de largar o mimimi, de largar a infantilidade, porque você era crente em outro tempo, agora você já se tornou maduro. Então você tem que agir como tal, com a maturidade espiritual, com a maturidade ministerial. Se você disse para o Senhor, eis-me aqui, sustente até o fim. Eis-me aqui é sustentar até a vida. Não é só falar, eis-me aqui, 2 dias depois não quero mais. Não, é eis-me aqui sustentar até o final. É até o final. Tem que ir até o final.
com dor, mancando, aleijado, cheio de marca, mas aí até o final, para que você possa receber o seu galardão. Porque senão, vai ficar aí. A igreja subiu e você ficou. Ah, mas eu estava na igreja. Estava na igreja, eu nunca fui sinônimo de salve. Ah, mas eu fazia isso, não é sinônimo. O Diácono Ian, no domingo, falou algo que me chamou muita atenção, que o Senhor me levou a uma passagem bíblica. Ele, tomado pelo Espírito, disse que tinha um anjo fiscalizador na igreja. Ao mesmo tempo, o Senhor me trouxe à memória uma passagem que diz o seguinte: eis que eu coloco um plumo no meio. Para quem não sabe, um plumo é um instrumento de material de obra que alinha para ver se está alinhado o plumo na parede. O anjo fiscalizador ele continua, só que agora ele colocou um plumo para ver se eles estão alinhados. Porque aquele que não está alinhado, Deus derruba e começa de novo. Deus vai te mudar, vai começar de novo. Porque você, outra, e ainda tem que, o diabo tem me atacado. Você não está entendendo que o seu chamado é Deus te moldando. E bota a culpa no diabo. Tem coisas na sua vida que é, mas tem coisas que fazem parte do seu ministério que é Deus te moldando e você não está entendendo. Por que você não está entendendo? Porque lhe falta conhecimento da palavra. Você não está entendendo que você está sendo moldado como um vaso na mão do olheiro para isso, para se tornar um vaso de honra. Um vaso que seja usado por Deus. Aí você está assim, ninguém está. Não é comigo, é Deus te quebrando e te moldando. Até você entrar, para você sustentar o teu chamado. A gente temos que parar com essa. Isso, quando Deus foi ministrando, eu falei assim, eu precisava tanto para mim, né? Não precisava, mas como é a palavra antes dela ir, ela vem aqui. E quando eu estava falando, eu falei assim, eu sei, agora eu vou chegar lá. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que chegar lá. A gente tem que fazer isso porque nós temos um chamado. A gente não pode parar no meio do caminho. E aqui eu já quero concluir, o ministério do louvor já começa a se preparar. Entenda uma coisa, você tem um chamado. Você tem um chamado. Diga para o irmão Sebastião, essa não está deixando eu estou pedindo essa noite. Diga para o irmão Sebastião, você tem um chamado. Sustente o seu chamado. É difícil? É cansativo? Mas sustente. Se você falar assim, Senhor, eis-me aqui, sustente o seu chamado. Porque isso que o Senhor quer. Ele chega até o fim. E eu falava que a pastora sempre fala, eu quero subir com vocês. Não pare no meio do caminho. A Bíblia nos diz, aquele que colocou a mão no arado e olhou para trás, não está apto para o reino. Se você foi chamado, se você botou a mão nesse arado, não olhe para trás. Não faça igual a mulher de Ló, que sentiu falta de Sodoma e Gomorra. Não olhe, lá ficou para trás. Continue, porque vai valer a pena. Amém? Quando a gente se coloca de pé em nome de Jesus, o ministério do momento. O ministério do louvor irá ministrar um louvor bastante conhecido. Eu quero que vocês façam desse louvor a sua oração. Senhor, diga para o Senhor, eu tenho chamado, eu quero manter esse chamado. Eu quero manter esse chamado. Pode vir circunstâncias, pode vir o medo, mas eu quero esse chamado. Eu quero viver esse chamado. Amém?